Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, time em Salvador para o compromisso desta noite, fechando a rodada de número 23 da Série A do Brasileirão, novidades entre os relacionados, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Uma segunda-feira de Brasileirão pro Cruzeiro, hein? Cruzeiro e Bahia, Bahia e Cruzeiro. A bola rola 20 horas, 8 horas da noite. Fonte Nova em Salvador. 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O público não deve passar de 35 mil torcedores. Longe de ser um estádio lotado, mas um bom público que coloca o Bahia neste momento. Bahia que vem de eliminação na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fluminense e quer se recuperar aí desta derrota dolorida para o torcedor do tricolor baiano. O Cruzeiro, claro, não tem nada a ver com isso, está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, está com praticamente força máxima em Salvador e o técnico Leonardo Jardim querendo que o Cruzeiro vença mais um jogo. O retrospecto do Cruzeiro fora de casa é muito positivo. E aí, claro, o Cruzeiro quer continuar com este grande retrospecto. Para fechar, uma rodada de número 23 da Série A, que já teve no sábado Fortaleza 2, Vitória 0, Grêmio 0, Mirassol 1, Palmeiras 4, Internacional 1, Fluminense 0, Corinthians 1. No domingo, Red Bull Bragantino 1, Sport também 1. O líder Flamengo derrotou o Juventude 2-0. Atlético Mineiro e Santos empataram por 1-1. São Paulo 1, Botafogo 0. Vasco 2, Ceará 2. A classificação de momento tem o Flamengo em primeiro, 22 jogos, 50 pontos. Palmeiras em segundo, 21 jogos, 46 pontos. Cruzeiro terceiro, 22 jogos, 44 pontos. Mirassol quarto, 21 jogos, 38 pontos. Bahia, o quinto, 20 jogos, 36 pontos. Botafogo fecha o G6 com 21 jogos e 35 pontos. O São Paulo é o sétimo, com 23 jogos e 35 pontos. Na zona de rebaixamento tem Vitória, 22 pontos. Juventude, 21. Fortaleza, 18. E o Sport lanterna com apenas 11 pontos ganhos. O Cruzeiro que chegou ontem foi recepcionado por alguns torcedores no hotel. O clube vai aí, muito provavelmente, nesta segunda-feira, vamos ver se terá aquela ativação que gosta de fazer o técnico Leonardo Jardim em algum campo próximo ao hotel, porque o jogo será somente às 20 horas. Desfalque certo, Lucas Silva, entre os titulares. Ele cumpre suspensão, recebeu aquele terceiro cartão amarelo ainda no jogo contra o São Paulo, aquela vitória por 1-0. Tendência de Mateuzinho, é o primeiro na lista aí para ficar com a vaga entre os titulares. Talvez pudesse ser o Eduardo, mas ele também cumpre suspensão. Kenny Arroio e o jovem Cauã Moraes, opções no banco de reservas. O técnico Leonardo Jardim pode aí ter mais 2 para estrear. O Sinisterra está relacionado, vai entrando aos poucos, ganhando um ritmo melhor de jogo e o banco ficando mais encorpado. Mesmo aí com as ausências, o Cruzeiro tem boas peças para o decorrer do segundo tempo, agora que os reforços vão sendo relacionados. A Copa do Brasil já ficou aí, pelo menos a classificação para cima do Atlético Mineiro, o torcedor comemorou o tempo que teve para comemorar, porque agora é foco total na Série A do Campeonato Brasileiro, e é assim que vai até o mês de dezembro, né, quando teremos os jogos das semifinais. Então o Cruzeiro pensando somente no Brasileirão e precisa da vitória hoje, né? Claro que é um jogo muito difícil, é um confronto direto, se a gente pensar ali em termos de G4, né, contra o Bahia, que foi eliminado na Copa do Brasil, tem até uma certa pressão aí para cima do Rogério Ceni, muitos desfalques. Tem o Bahia, mas o Cruzeiro precisa desta vitória porque o Flamengo venceu, o Palmeiras também venceu, Mirassol tá ali nessa briga por Libertadores, isso mesmo, Mirassol fazendo uma grande campanha também venceu, São Paulo venceu, e é um confronto direto com o Bahia, né? O Bahia hoje está na 5ª colocação,
mas com jogos a menos, então o Cruzeiro não pode pensar em derrota neste compromisso. O time está desde ontem em Salvador, vamos ver aí o que fará o técnico Leonardo Jardim, mas em relação à equipe que derrotou o Atlético Mineiro, apenas o Lucas Silva, ele cumpre suspensão no Brasileiro e recebeu o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo. Talvez o Mateuzinho, né, surja aí como a opção para o técnico Leonardo Jardim. O restante é o que vem atuando, Caio Jorge relacionado, e duas boas notícias no banco: o jovem Cauã Moraes, lateral direito, e o Kenny Arroio. Pela primeira vez aí foram relacionados, viajaram com a delegação e são opções, hein? Aos poucos o Leonardo Jardim vai tendo aí um banco mais encorpado, né? O que era um questionamento por parte do torcedor. O Cruzeiro começando aí esse mês de dezembro, né? Quase já na metade do mês de setembro, melhor dizendo. Cruzeiro aí ganhando peças para o Leonardo Jardim ter mais opção na hora de substituir, né? Às vezes a gente até chegou a falar que ele mexia pouco, né? Deixava o time titular mais em campo, e agora ele tem essas novas opções aí. Que seja um grande jogo, a Fonte Nova vai receber um grande público, um bom público, melhor dizendo, não será estádio lotado, mas também teremos aí a presença da Nação Azul neste compromisso, e vamos contar todos os detalhes desta história logo mais diretamente da Fonte Nova. E para falar do time de hoje, o Cabido enfrenta um Bahia desfalcado, o Eric Pulga e Ademir estão lesionados, Caio Alexandre também está lesionado, tem desfalques o Rogério Ceni, mas joga em casa e acaba sendo um confronto direto de quem está ali em cima, né? O Cruzeiro um pouco mais à frente, mas é o mesmo campeonato de um G4, esses dois equipes aí. É o mesmo campeonato, e lembrando que o Bahia tem jogos a menos, né, em relação à equipe celeste. O Cruzeiro ele precisa de vencer hoje para ter um pouco mais de tranquilidade em relação à equipe do Bahia, né? E deixar esses jogos que o Bahia tem para fazer como um problema do Bahia, no caso. Mas assim, o Cruzeiro hoje ele vai ter a presença provavelmente do Matheus Henrique, né? E que muda um pouquinho o estilo de jogo do Cruzeiro. O Matheus Henrique é um jogador que carrega um pouco mais a bola, tenta conduzir um pouco mais a bola, diferentemente do Lucas Silva, que é um jogador mais pausado, que tenta fazer um pouco mais de ser rápido, mas fazendo do passe dessa velocidade. Mas é um time que continua extremamente forte, CJ. É um time que não vai mudar a sua maneira de jogar, vai jogar pressionando alta a equipe do Bahia, vai baixar as linhas quando for necessário, vai jogar com bloco baixo também quando for necessário. A gente sabe do estilo do professor Rogério Ceni, que tem um gosto muito grande pelo futebol bem jogado, né, pelo futebol bem desenvolvido, mas o Cruzeiro ele tem tudo para sair da Bahia, CJ de Salvador, com uma grande vitória. O Cruzeiro está com moral, o Cruzeiro vem embalado, a invencibilidade do Cruzeiro fora de casa é gigantesca, já são 11 jogos sem perder fora de casa. Nossa. A última derrota foi para o Palestino lá na grandíssima Copa Sul-Americana, em abril, CJ. Então, assim, o Cruzeiro ele tem, né, uma situação favorável, muito também pelo estilo de jogo que o professor coloca em campo, né? A gente tem que lembrar que o Cruzeiro ele se dá muito bem jogando fora de casa, porque é um time objetivo, é um time de transição direta quando é atacado, e isso facilita muito nos resultados. Eu acredito no potencial do time hoje, CJ. Agora, eu tô só com uma dúvida com relação ao Caio Jorge, tá? Porque assim, o Caio Jorge foi um jogador que, entre aspas, jogou um pouco no sacrifício no Clássico. E mesmo assim fez 2 gols, né? Mas ele vai ter hoje plena condição de jogo? Ele vai jogar a pleno, jogar a 100%? É uma dúvida que eu tenho, mas se ele tiver 80, 75, CJ, eu colocaria ele em campo, lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro só acontece no domingo contra o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro vai ter muito tempo de recuperação ainda. Então eu iria de Caio Jorge, mesmo se ele não estiver um pouco mais debilitado, né, em razão da situação que ele teve na seleção e da fadiga que ele pode ter tido diante do Atlético. Mas o problema do Caio Jorge não é o desempenho. A gente sabe que 75% hoje ele entrega mais do que a maioria. O problema é o risco de lesão, capitão. Exatamente. Parece que existiu um esforço grande e assumiram um risco grande de agravar essa lesão contra o Atlético. Então o problema do Caio Jorge não é desempenho, mesmo estando em menos condição do que se espera.
mas é o risco de lesão. Eu acho que tem que ser muito bem pensado isso. Fora essas situações, CJ, quem jogou, tá? No Cruzeiro. Não vai, pouquíssimos jogadores terão oportunidades de iniciar jogo de titular agora. De titular, só se O Cruzeiro, suspensão ou não, contusão. o Cruzeiro já tinha um time titular bem definido, Verdade. né? Lá atrás, assim, as dúvidas que tinham ali era Fagner e William. Em algum momento o Fagner esteve na frente, em outro momento teve o William, agora o William engrenou. O Cruzeiro, raramente nós vamos ver mudanças no Cruzeiro. Vai ser ou suspensão ou lesão. Agora, opção, difícil. Só suspensão, lesão. Sabe quando esses jogadores poderão ter oportunidade? Lá no final do ano, perto da Copa do Brasil. Que já vai ter definida a colocação se tiver no brasileiro. definida a vida no brasileiro. Se tiver. Não, não, mas aí, se tiver, mas é porque vão ter, na última semana de brasileiro, são 3 jogos seguidos, e depois você tem 2 semanas cheias de Copa do Brasil. Então você vai ter ali, se o Cruzeiro chegar até a final, 8 jogos seguidos, que aí pode ter algum jogador que vai estar muito cansado, e aí, fim de temporada, o treinador pode optar também em poupar alguém, mesmo que seja jogos decisivos, poupar alguém naquele momento. Mas fora isso, a gente vai ver esse time aí mudando 1, 2 peças no máximo.